Bom dia a todos. É com imenso prazer que estamos aqui novamente, nessa reunião em busca de paz, de aconchego, de carinho. Bom ter todos aqui. Muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos ter a palestra da Cris, falando sobre o caminho da paz, muito importante hoje em dia. E a Cris é uma excelente batalhadora, trabalhadora de Maria de Nazaré, cuidando das nossas crianças, do futuro da doutrina aqui na Holanda. Muito obrigada, Cris. Seu trabalho é excelente, muito bom mesmo. E ela hoje veio nos ensinar o caminho da paz, né? Para que a gente possa interiorizar, aprender e seguir o caminho certo, não é não? Então, antes a gente vai começar fazendo uma prece. Vou dar início à nossa reunião. Senhor, meu Deus, que na sua infinita bondade sempre nos acolhe e nos protege, trazendo aos nossos corações o conforto necessário por todas as mazelas, aflições e ensinamentos que a vida nos traz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe todos nós e a todos desse planeta. Que em cada coração possa estar a sementinha da paz e do amor, um amor fraterno, um amor de acolhimento, de caridade, de benevolência e beneficência. Que todos possam dar o melhor de si para seguir no caminho do bem. Que a nossa querida Mãe Maria de Nazaré nos acolha e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Com vocês, a Cris. Obrigada, Marísio. E obrigada ao Grupo Maria de Nazaré pela oportunidade de ter me dado espaço para trabalhar com as crianças e de estar aqui hoje. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito atual nas nossas vidas. É um tema no qual nós estamos inseridos. Estamos vivendo momentos de muita insegurança, de muito medo e de muita incerteza. E o que me fez pensar é que, como em pleno século XXI, onde nós temos tanta tecnologia, onde nós temos tanta ciência, eu acho que ninguém aqui imaginou que iríamos passar por isso. Estamos vivendo momentos de guerra. E eu creio que todos aqui devem estar assim pensando, quando que a paz vai chegar no mundo? Eu acho que todos nós temos esse desejo, né, pela paz. E aí eu fui buscar em Allan Kardec o caminho, o que devemos fazer para que um dia possamos usufruir desse sentimento. Também procurei conteúdos em obras subsidiárias de Emmanuel e de Joana de Ângeles. Mas eu quero deixar bem claro que isso é uma reflexão minha dos conteúdos de Kardec. E deixo a vocês o convite que estudem esses conteúdos, que façam as suas próprias reflexões para que esse tema seja internalizado dentro de cada um de vocês, certo? Então vamos começar o tema, é claro que com o nosso Mestre Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. É importante a gente parar aqui e entrar até em contexto histórico para entender o que o Cristo estava dizendo. Porque ele estava nos dando e deixando algo que ele tinha. Mas tem a vírgula. Não, na verdade tem ponto. Ele faz uma observação. Ele está nos deixando a paz, mas não a do mundo. Então, se a gente for parar para analisar, havia paz. O mundo oferecia paz.
Mas que paz é essa que o Cristo nos está dando? Então vamos entender, para entender isso, eu quero fazer com vocês uma reflexão do contexto histórico no qual o Cristo estava inserido. Jesus viveu em uma época em que o povo de Israel vivia sob o comando do Império Romano. Roma estava cada vez mais rica, estava se expandindo e estava dominando terras, povos. Mas César era também muito inteligente e percebia que o povo estava um pouco rebelde. Não queria ficar sob o comando de Roma. Então o Império Romano criou a Pax Romana, ou seja, a paz romana. A palavra pax vem do latim e significa acordo, pacto. Então o Império Romano estabeleceu acordos e pactos no qual se cessava fogos. Não havia guerras, não havia lutas. Então o povo estaria em uma paz. Porém, para que essa paz existisse, o povo de Israel era oprimido, era escravizado, as mulheres maltratadas, as crianças vendidas como escravos. Era mais ou menos assim. Não temos guerra, mas faça o que eu mando. Pague os seus impostos e não reclame. Não questione. Simplesmente obedeça as nossas regras que vocês terão paz. E nesse contexto surge a figura de Jesus, que vendo o povo nesse anseio de ser libertado dessa escravidão, dessa opressão, o povo tinha essa sede realmente da liberdade. E Jesus prometia a paz, mas não a paz de Roma, não a paz do Império Romano. Mas que paz é essa que o Cristo estava oferecendo? Então, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele faz uma análise, e eu destaquei um trecho que eu acho importante. Nesse texto, eu recomendo que leiam. Emmanuel diz: o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, nascido e cultivado portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Ou seja, o que eu entendi que a paz do mundo, a paz romana, ela é ilusória, ela é passageira, porque ela tem a base o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a desonestidade. E que a paz do Cristo, ela é a única verdadeira e serena, porque ela encontra-se no campo do espírito, da consciência. Ou seja, quando eu fiz esse estudo, eu pensei, já se passaram 2000 anos, e eu me senti vivendo isso. Porque se a gente for parar e fazer uma reflexão íntima em cada uma de nós, eu me identifico com a paz romana. Na minha casa, temos vários acordos em nome da paz. E eu vou dar um exemplo. Quem aqui não fala em política com a família em nome da paz? E no momento que uma das partes fala da política, o que acontece? A paz na família se rompe. Porque é uma paz construída no interesse, mais ou menos assim, olha, não pise no meu calo, que eu não piso no seu. E a gente tem observado que as nações fazem esses acordos, para manter uma paz relativa, mas no momento em que uma das nações vê o seu interesse pessoal ameaçado, o que ela faz? Ela se defende. Isso acontece no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social. Eu me identifico muito com a Pax do mundo. Não que não seja necessária. Muitas vezes precisamos de certos acordos para manter uma certa civilização, para que as coisas possam se desenvolver. Mas essa paz, temos que ter consciência que ela é passageira. Que no momento em que alguma das partes não cumprir com o acordo compacto, vamos ter os momentos de aflição e de conflitos. E aí, então, com essa análise de Emmanuel, que fala que a paz encontra-se no espírito e na consciência, eu busquei em Kardec como encontrar essa paz. Deixa eu ver aqui.
É interessante que na questão 743 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? E aí é legal, porque os espíritos falam que sim. Eu falei, epa, então tá bom. Né? E eles falam que sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Oi? Calma, vamos lá. E aí tem uma outra questão, a 789, que a espiritualidade diz: quando a lei de Deus constituir por toda a base a lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes em paz. Então eu falei, uau, aqui está o caminho, né? Quando os homens, e aí eu pergunto para vocês, que homens são esses? Nós, né? Não são os políticos e nem os religiosos, quando cada um de nós fazer o quê? Compreender e praticar a lei de Deus. Eu acho que vamos parar a palestra, né? Tá simples. Então, nós precisamos compreender e praticar a lei de Deus. O que vai acontecer? Vamos viver felizes e em paz. Simples assim. Não é? Então, a espiritualidade... Realmente, o espiritismo é o consolador prometido, porque está aí, ó, trazendo para nós a receita do bolo. Mas então, e aí vem a seguinte pergunta. Eu fiquei pensando, tá, então temos que praticar e conhecer a lei de Deus. Que leis são essas? Só um pouquinho. Que leis são essas? A questão 614, Kardec pergunta: o que são as leis naturais? E aí os espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, é a que indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Só é infeliz quando dele se afasta. Aí eu falei, então, tá. Se para mim viver em paz e ser feliz eu preciso agir conforme a lei de Deus, e os espíritos falam que a gente só é infeliz quando a gente se afasta dela, basta olhar para mim. Qual o meu estado atual? Estou feliz ou estou infeliz? O que isso está querendo me dizer? Será que eu estou me aproximando de Deus ou estou me afastando de Deus? Isso me trouxe essa reflexão no sentido, sim, me trouxe mais algo prático, né? Para ver se eu estou nesse caminho, se eu estou de acordo com essas leis. Então, se eu estou feliz, estou, como diz aqui, fazendo o que devo fazer. Mas se eu estou infeliz, então eu estou no caminho errado. De repente estou fazendo algo, estou querendo algo que não condiz com a minha realidade. Então essas leis, ela é o nosso guia seguro, ou seja, é o nosso roteiro. Ela nos mostra o caminho. E aí, mas que lei é essa? Né? Tipo, é fácil falar a lei de Deus, mas que lei é essa? A espiritualidade na questão 648, ela resume que a lei de Deus é a lei de justiça, de amor e caridade, que é a que leva ao homem a adiantar-se na vida espiritual. E Kardec foi ainda muito mais profundo, perguntando, ok, essa lei de justiça, amor e caridade que leva ao homem ao encontro da felicidade e da paz, né, essa lei de Deus, aonde ela está escrita? Porque Kardec queria saber, então peraí, vamos, né? E a espiritualidade diz que essa lei está escrita na consciência. Na consciência de quem? De cada um de nós. Então eu quero parar aqui um pouquinho e fazer a seguinte reflexão. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia que Ele tem por cada um de nós, ao nos criarmos simples e ignorantes, incutiu em cada um de nós as suas leis para seguir de guia seguro para nós, para que nós avançássemos no campo da evolução espiritual. Essas leis estão em nós. A espiritualidade, nesse capítulo do Evangelho, ela explica que, de tempo em tempo, Deus manda espíritos superiores para lembrar as suas leis. Temos Moisés, que a escreveu,
o Cristo, que está muito bem claro no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos deixa claro que ele não veio destruir a lei nem os profetas, mas ele veio executá-la. O Cristo, ele vivenciou essa lei de justiça, de amor e caridade em toda a sua vida. E o Evangelho é esse roteiro que nos mostra, que nos faz refletir sobre nós, como nós estamos agindo perante a lei de Deus. Temos o Espiritismo, o Consolador Prometido, a parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. Estão ali mastigadas essas leis divinas. Mas não basta ler, precisamos internalizá-las. Precisamos senti-las para que possamos então vivenciá-las. Mas ela, além de tudo isso, além dessa misericórdia que eu acho assim fantástico de Deus sobre nós, elas estão em nós. Elas estão aqui dentro. Mas o que nos impede, o que nos afasta dela? E como nós podemos, cada um de nós, encontrá-las dentro de nós? Essa é a questão. Então a paz, na minha conclusão, isso é uma conclusão pessoal minha, essa condição de espírito interior de cada um de nós, é uma condição de agir em harmonia com essas leis divinas. Quando nós passarmos a agir em harmonia com essas leis, então iremos usufruir da paz do Cristo e não a paz do mundo. Mas, como... peraí só um pouquinho. Mas como entrar em contato com essas leis que estão inscritas em nós para servir de guia seguro? Joana de Ângeles, ela diz que o homem possui admirável recurso interior não explorado, que dorme em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais. Há outro texto no qual Emmanuel também fala que nós temos esses conteúdos, esses recursos que estão ainda em dormência. E que ao encontrá-los, esses recursos se tornam meios que irão nos fortalecer nos desafios e nas dificuldades da vida. Que irão nos fortalecer nesse processo de evolução. E o meio no qual nos levará de encontro com esses recursos, com essa realidade nossa, é o meio é a via do autodescobrimento. Precisamos fazer essa viagem interna para descobrir dentro de cada um de nós esses recursos divinos que Deus esculpiu em nós. Ainda na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos. Desculpa. Kardec, ele era muito inteligente e esperto, e ele pergunta, por favor, fala aí, espiritualidade superior, algo prático que todos podemos fazer para que a gente se adiante, para que a gente se melhore e para que a gente não se afaste das leis de Deus, para que a gente não seja arrastado pelo mal. E a espiritualidade fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Algo muito antigo, muito antes de Sócrates, já havia essa filosofia, já havia essa tendência que a gente precisa se conhecer esses recursos que irão nos fortalecer na jornada de evolução espiritual. E na mesma questão 919A, Santo Agostinho no final faz uma ressalta que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Ou seja, mais uma vez a espiritualidade nos recomendando para que possamos ter esse olhar interno para dentro de cada um de nós. Ainda, Joana de Ângeles, ela diz que no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala que quanto mais a pessoa se autopenetra em si, mais ela se descobre e mais possibilidades ela tem de se conhecer. Ou seja, parece um efeito dominó. Quanto mais eu entro, mais eu vou me descobrindo, mais eu quero. E ela ainda diz que essa conquista leva ao infinito,
porque vai até o Deus interno, que abre as portas ao entendimento do Criador. Ou seja, esse processo faz com que nós nos encontramos o Deus interno que existe em cada um de nós. E ao entrarmos em contato com esse Deus interno, iremos entender a proposta do Criador em cada um de nós. Iremos compreender o sentido da vida e bem como viver, como lidar com as situações em que vivenciamos. E como fazer isso? Como fazer essa viagem? Né? Então vocês devem estar perguntando. Então, o caminho da paz, conhecer as leis de Deus que estão inscritas em cada um de nós. Como conhecer essas leis? Podemos estudar a vida do Cristo, o Evangelho, o 3º capítulo do Livro dos Espíritos, mas podemos fazer essa viagem para dentro. Como? Essa que eu vou passar aqui é a que eu mais me identifico. Eu trouxe ela porque é com que eu me identifico. Conheci na minha época de mocidade, na Mocidade Espírita, lá no Brasil. Fiz algumas vezes, parei, refiz, comecei, parei, porque é durinho, mas é a qual eu me identifico. Mas Joana de Ângeles nos traz em suas obras que podemos fazer essa viagem através da oração, no qual nos conectamos com a espiritualidade superior. Podemos fazer pela meditação, no qual silenciamos a mente e ouvimos a voz do nosso Deus interno. Podemos fazer através da relaxação do corpo físico, no qual nos conectamos com o cósmico. Mas também podemos fazer, segundo Santo Agostinho, interrogar a consciência. Essa que mais eu me identifico, por isso que eu vou descrevê-la para vocês, ok? Santo Agostinho disse na questão 919a, ela é muito mais extensa. Leiam, reflitam, né? Meditem essa questão. Eu só vou trazer aqui o resumo para vocês. Santo Agostinho disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltará a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. A resposta darão ou o descanso para a sua consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Ou seja, ao fazer essas interrogação, o que acontece? O que eu entendi de Santo Agostinho? À medida que ele ia interrogando a sua consciência, ele ia entrando em contato não só com as suas potencialidades latentes, mas também ele entrava em contato com as suas más tendências, ou seja, com os conteúdos que precisavam de reforma. E o que são essas más tendências, esses conteúdos que precisam ser reformados? Né? Nós damos muito nomes, podem ser as más tendências, os vícios morais, né? Ou as sombras, ou, enfim, podemos dar vários nomes a eles. Mas essas más tendências nada mais são do que os nossos instintos e as nossas emoções primárias que trazemos de reencarnações, né, no qual nós vivemos no passado. Né? Então são nossos instintos primários que ainda estão muito arraigados em cada um de nós. E o que o Santo Agostinho fazia? Ele ignorava? Ele jogava para baixo do tapete? Não, ele nos dá aqui a dica. Né? Ele reconhecia e que precisava de ser reformado, ou seja, que precisava ser melhorado. Então, quando nós entramos em contato com as nossas más tendências, não vamos fazer assim, sou fofoqueira, agora agora não sou mais fofoqueira, eu vou, né, só falar coisa boa, vou me silenciar. Não, não é isso. Né? O que a gente tem que fazer? Bom, sou fofoqueira. Aceita. Primeiro a gente aceita, né? E aí vamos tentar descobrir o que tem por trás dessa fofoca, o que me leva a fazer fofoca. No meu caso, eu
eu vendo a falta alheia, engrandece o meu eu. Tipo assim, né? A fulana lá, né? Não educou bem o filho, mas o meu filho, né? Tá bem na linha, né? Então, você tá bem, Cris. Tá bom, né? E ao entrar em contato e fazer esse diálogo, e aí você percebe também que você dá os seus deslizes. Então, toda vez que você vem esse impulso, né, da maledicência, você pensa, putz, realmente, eu não sou essa mãe perfeita, porque, né, eu não tenho tudo o meu controle, né, meu filho também, né, dá os deslizes dele, e eu não sei o que aconteceu com aquela mãe. Não, acalma. Né, você consegue controlar, manejar esse impulso. E nesse manejo do impulso, nesse domar esse impulso mais primitivo, a gente vai como se fosse lapidando, né, essa nossa realidade. E vamos entrando em contato com esse ser profundo que nós somos. Até chegar um momento não sabemos quando, não é hoje, não é amanhã. Porque essa análise tem que ser feita para o resto da vida. E vai chegar um dia em que esse impulso, ele não se manifestará mais. E aí o que manifesta é o meu Deus interno. O que manifesta é essa minha identidade real que eu tenho, que Deus esculpiu em cada um de nós. E passo a ser movido por Ele, e não mais por esses impulsos primitivos e primários. Jesus, quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele estava querendo dizer que ele estava integrado com essas leis internas dentro dele. E muitas vezes ele falava que o que ele fazia não era ele, mas que ele fazia a vontade do Pai. Ou seja, ele era movido por essa força interna que cada um de nós temos. Então, Emmanuel nos diz, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que será sempre fruto do esforço de cada um. Ou seja, se queremos viver um mundo de paz e alegria, de felicidade, deixo aqui o convite para que cada um se esforce para fazer essa viagem interna. Entrar em contato com a sua realidade espiritual. E lembrando que Allan Kardec disse no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeito, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as más tendências. Ou seja, gente, não vamos ser perfeitos amanhã, e nem sabemos como. Mas a nossa condição moral atual, que Kardec nos traz, é que o momento é de reconhecer esses vícios, esses instintos primitivos e domá-los, para que um dia possamos então ser movidos por essa força interna. E então vivemos esses momentos de paz e de alegria. Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer hoje para vocês. Gostaria de deixar aqui o convite que quem quiser que estude essas questões, que reflitam a respeito, para que possamos então construir a paz dentro de cada um de nós, para um dia, em sociedade, vivemos todos em paz e alegria e felicidade. Vou convidar agora a Andressa, que ela irá fazer o encerramento da reunião com uma linda música. E quando vocês ouvirem essa música, pense que vocês sejam instrumentos para a paz interior de cada um de vocês, para um dia sermos instrumentos dessa paz no mundo. No final da música, peço que não façam aplausos, mantenham-se em silêncio, para que possamos então passar para o passe. Muito obrigada a todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Desespero,
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que se consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que se consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.